Não, o meu ela deu pra minha filha, no caso. Né? Eu nem vi ela. Ela teve aqui e já saiu. Pode. Estamos ao vivo. Boa tarde, senhores vereadores, vereadoras aqui presentes, funcionários da Câmara de Vereadores, público que nos acompanha pela rede social da Câmara de Vereadores no Facebook, para a 20ª reunião das comissões permanentes da Câmara Municipal de Vereadores. Eu solicito ao vereador Felício que faça a leitura da ata da última reunião do dia 19 de setembro. Obrigado. Boa tarde, vereadores, ao presidente, demais presentes, funcionários dessa casa e os internautas que nos ouçam nessa tarde. Ata da 19ª reunião das Comissões Permanentes de Constituição, Legislação, Justiça, Finanças, Orçamento e Contas, de Educação, Saúde Pública e Assistência Social, Obras Públicas e Urbanismo, Agricultura, Indústria e Comércio, Sessão Legislativa da 13ª Legislatura. Ao 19 dia de setembro de 2019, às 2 horas, no auditório Luiz Henrique da Silveira, situado na sede da Câmara Municipal de Antônio Carlos, reuniram-se as comissões permanentes de Constituição, Legislação, Justiça, Redação de Leis, Finanças, Orçamento e Contas, Educação, Saúde Pública e Assistência Social, Obras Públicas e Urbanismo, Agricultura, Indústria e Comércio, tendo na presidência o vereador Felipe Alexandre Schmidt, constatada a presença do número legal de membros. Declara-se aberta a reunião. O vereador Felício Francisco Silveira faz a leitura da 18ª ata, que é aprovada por unanimidade pelos presentes. Retirando as abstenções dos vereadores Emerson Roberto Chapa e Vera Lúcia Conrado Silveira, posteriormente é feita a leitura do relatório da vereadora Anice Josiane Vies da Silveira sobre o projeto de lei número 270, de 2 de julho de 2019, que denomina a Rua Vereador Legário João Junques e da outras providências. Sendo aprovado por unanimidade, sucessivamente é feita a leitura do projeto de lei número 263, de 17 de setembro de 2019, que dispõe sobre a denominação da Rua Leopoldo Freiberg na localidade do Louro e da outras providências, tendo como seu relator o vereador Emerson Roberto Chapa, encaminhando-se para a assessoria da Casa e Secretaria de Planejamento do município para análise. Em seguida, é feita a leitura do relatório do vereador Wagner Borges da Costa sobre o projeto de decreto número 04, de 16 de setembro de 2019, que autoriza a realização da sessão solene de outorga de medalha de mérito Conde Holland Heights e da outras providências. Sendo aprovado por unanimidade. Os presentes, nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente encerra a reunião marcando antes a próxima para o dia 26 de setembro de 2019, às 14 horas. Sala de sessões, 19 de setembro de 2019. Felipe Alexandre Schmidt, presidente da comissão. Vera Lúcia Conrado, membro da Comissão de Educação, Saúde Pública e Assistência Social. Felício Francisco Silveira, presidente da Comissão de Agricultura, Indústria e Comércio. O Wagner Borges, presidente da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. O Emerson Roberto Chapa, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do município. Obrigado, vereador Felício. A ata da 19ª reunião está em discussão. Não havendo ninguém querendo discutir, está em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Daí eu solicito aos vereadores que assinem a ata posteriormente. Solicito ao vereador Felício que faça a leitura do projeto número 1716, de autoria do Poder Executivo, que ratifica a segunda alteração e consolidação do protocolo de intenções do consórcio interfederativo Santa Catarina, Sim Catarina e da outras providências. Justificativa dele não, só o projeto. Projeto de lei número 1715/2019 ratifica a segunda alteração e consolidação do protocolo de intenções do consórcio interfederativo Santa Catarina, Sim Catarina e da outras providências. Geraldo Paulo, prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes do município que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º.
fica ratificado na íntegra a segunda alteração e consolidação do protocolo de intenções do Consórcio Interfederativo Santa Catarina, o SIM Catarina, em anexo nos termos da Lei Federal número 11.107/05 e Decreto Federal número 6.017/07. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Antônio Carlos, 8 de setembro de 2019, Geraldo Paulo, Prefeito Municipal. Obrigado, vereador Felício. A justificativa, como ela é um pouco grande, mais de 5 laudas, já está no site da Câmara também. E vamos definir então relator. Tem alguém interessado em ser relator desse projeto? Ninguém? Então pode ser vereador Felício? Tá certo. Vereador Felício passa a ser relator. E então já estamos encaminhando para o jurídico da Câmara para se manifestar também. Aqui nós temos, dando entrada nessa reunião, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o ano de 2020. LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. E vamos ler em seguida o ofício que encaminha o projeto. O projeto ele tem mais de 200 páginas, porque dispõe de várias questões orçamentárias, mas a assessoria jurídica da Câmara já nos fez um ofício para o edital da convocação de audiência pública para que a gente discuta, né, com a população sobre esse mesmo projeto. E quem puxa essa audiência pública é a Comissão de Orçamento e Finanças, né, que é composta pelo vereador Emerson, pela vereadora Anice, pelo vereador Adelmo, e também coordena essa audiência pública. A proposta seria para a audiência pública acontecer dia 14 de outubro, que é uma segunda-feira, se eu não me engano. Uma segunda-feira, às 19 horas. 19 horas, como nós já havíamos solicitado, para que seja num horário para que mais pessoas possam participar, né? Então eu pergunto se os vereadores estão de acordo que a gente marque e agende essa audiência pública para o próximo dia 14, uma segunda-feira, às 19 horas. Eu estou de acordo, Felipe, e é um horário onde todos podem participar, né? Porque se for mais cedo, muita gente trabalha fora, né? E não tem como participar assim. É um horário muito bom. Certo. Vereadora Anice, de acordo também? Estou de acordo, é um horário bom, às 19 horas. A população pode estar presente, porque todos já têm saído do seu serviço, deve estar presente. É importantíssimo, então deixo o convite aqui a toda a população que participe no dia 14, às 19 horas, para para a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que a gente vai estar discutindo aqui com a população. Eu posso... Claro. Que o Emerson, presidente, como ele vai se ausentar, e qual é o prazo? Então, a assessoria jurídica da Câmara nos orientou que o prazo é 30 de outubro para que a gente vote essa lei. 9 de novembro? 9 de novembro. Então, a gente A vice-presidente assume, então, Ela é a vice, Anice. Daí, então, o vereador Flávio, que deve entrar, né, substituindo o vereador Emerson, integra parte, né, das comissões onde o vereador Emerson é membro. A vice, ela ficaria como vereadora eleita, né? Ela assumiria a presidência da comissão. E aí o Flavinho ia compor mas exatamente. Antes dessa questão, né, vereadores, quem cabe, na verdade, ao líder da bancada, né, do MDB, indicar o vereador Flávio para compor as comissões que a bancada decidir que ele faça parte, né? Então, nessa questão também não cabe a gente decidir, né? Mas então, creio que podemos deixar marcada, agendada para o dia 14 de outubro, às 19 horas, então,
o edital, né? Daí eu peço que a comissão, que é composta pelo vereador Emerson, a Anice e a Delma, assinem esse edital de convocação da audiência pública. Passamos para a leitura do ofício número 18 de 2019, que trata sobre esse projeto de lei da lei orçamentária. Antônio Carlos, 17 de setembro de 2019. Senhor Presidente, estamos encaminhando em anexo o projeto de lei número 1715 de 2019, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para 2020 e da outras providências. Na oportunidade, renovo, protege, estima e consideração, atenciosamente, Geraldo Paulo, Prefeito Municipal. O projeto de lei tem várias laudas e com temas e questões orçamentárias, de contabilidade, então não cabe também uma leitura aqui nesse momento. Mas, como nós temos que também designar o relator, acredito que possa ser a vereadora Anice. Pode ser, vereadores? Tudo bem? Então, vereadora Anice, como relatora. E também encaminhamos para a assessoria jurídica da Câmara. Se alguém quiser fazer alguma ponderação inicial já sobre esse projeto de lei, fica à vontade também. Vereador Wagner. Presidente, boa tarde, nobres vereadores, vereadoras, funcionários desta Casa Legislativa, público que nos acompanham pelas redes sociais. Eu acho que é importantíssimo a leitura e análise da LDO, porque é o que vai ser o guia, né, da administração 2020, né, o que poderá ser feito de melhorias e tudo que o prefeito tem interesse para estar fazendo em nossa cidade. Então, eu acho importante, nós vamos sentar e convido a todos os vereadores para que nós sentamos logo após a sessão para elaborar um projeto já para fazer uma emenda a essa LDO sobre as indicações impositivas, que eu acho que nós não podemos mais perder tempo em relação a esse assunto, que será de suma importância para todos, tanto no exercício da vereança, como para toda a comunidade da cidade. Então, é importante, vamos se debruçar em cima dessas mais de 200 páginas aí, para entender e ver o que nós podemos contribuir com a administração municipal. Obrigado, vereador Wagner. Eu também gostaria de corroborar com a sua colocação e dizer que estou de acordo em que a gente construa esse projeto de lei com a maior brevidade possível, para que, se possível, a gente consiga dar entrada nesse projeto das emendas impositivas, que eu acredito que deve ser 1% do orçamento, né, do município. Porque se a gente quer mesmo que se efetive para 2020, nós precisamos dar entrada na próxima semana, senão vai ficar inviável para 2020, né? Então temos que dar entrada na próxima semana e na próxima semana trazer para discussão na comissão, né? Então fica aqui o convite e o pedido para que a gente se reúna depois da nossa reunião para construirmos esse projeto de lei. Passamos à leitura do projeto legislativo número 276 de 2019, que denomina a Rua Apolônia Filipe e da outras providências. Peço ao vereador Wagner que faça a leitura. Projeto legislativo número 276, de 24 de setembro de 2019. Denomina a Rua Apolônia Filipe e da outras providências. José Ayrton Decker, presidente da Câmara Municipal de Antônio Carlos, Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais, faz saber a todos os habitantes de Antônio Carlos, Santa Catarina, que a Câmara Municipal aprovou o seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a Rua Apolônia Filipe, logradouro com início no lado ímpar da Rua Aloísio Gesser, coordenadas do ponto inicial 7, 1, 2, 3, 5, 7.20
22E, traço 693057.90S, tendo 915 metros de extensão. Coordenadas do ponto final, 711616.97E, traço 693138.35S, e com 8 metros de largura na localidade do Braço do Norte, nesse município. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Antônio Carlos, 24 de setembro de 2019. Vera Lúcia Silveira, vereadora. Obrigado, vereador Wagner. Quem poderia ser o relator desse projeto? Adelmo, pode ser? Certo. Então também estamos encaminhando para o jurídico da Câmara. Agora o projeto número 275 de 2019, de minha autoria e do vereador Emerson, que institui o Dia Municipal da Fibromialgia e da outras providências. Projeto de lei número 275 de 2019. O prefeito de Antônio Carlos faça saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Antônio Carlos o Dia Municipal da Fibromialgia, a ser comemorado anualmente no dia 12 de maio. Artigo 2º. Fica estabelecido no âmbito do município de Antônio Carlos a preferência em filas e vagas de estacionamento dos pacientes com fibromialgia. Parágrafo único. As empresas comerciais que recebem pagamentos de contas e bancos deverão incluir os portadores de fibromialgia nas filas já destinadas aos idosos, gestantes e deficientes. Artigo 3º. Ficam as empresas públicas, empresas concessionárias de serviços públicos e empresas privadas obrigadas a dispensar durante todo o horário de expediente atendimento preferencial aos portadores de fibromialgia. Artigo 4º. A identificação dos beneficiários se dará por meio de comprovação médica. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor 45 dias após sua publicação. Câmara Municipal de Antônio Carlos, 19 de setembro de 2019. Emerson Roberto Chapo, vereador do MDB, e Felipe Alexandre Schmitz, vereador do MDB. Justificativa. A iniciativa ao projeto de lei visa atender a demanda de parte da população municipal que é acometida pela fibromialgia, doença crônica que causa imensas dores e transtornos aos seus pacientes. Ainda não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal, implicam severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e afetivo de sua vida. A fibromialgia, segundo estudos, é uma doença predominantemente feminina. A proporção é de 10 mulheres para um homem, manifesta-se em qualquer idade. Como a doença não causa deformidades ou sinais inflamatórios evidentes como calor ou edema, amigos e familiares dizem que os pacientes não têm nada e que estão inventando. A situação complica-se, pois são atendidas por muitos médicos que, mal informados, não identificam a doença inicialmente e dizem que o problema é de origem psicológica. Pela sua magnitude, transcendência e por representar uma importante causa de perda de capacidade laboral, a fibromialgia merece ter um dia do ano dedicado à divulgação e esclarecimento da população e dos profissionais com vistas a que não seja mal diagnosticada e não devidamente tratada. Propomos assim que o dia 12 de maio, data já internacionalmente consagrada, seja dedicado aos que possuem diagnóstico de fibromialgia contidos nessa proposição. Isso posto, esperamos contar com o apoio dos ilustres pares com vistas à aprovação da matéria tão relevante. Câmara Municipal de Antônio Carlos, 19 de setembro de 2019. Emerson Roberto Chapo, vereador, e Felipe Alexandre Schmitz, vereador. Projeto lido. Alguém gostaria de ser o relator ou relatora? Pode ser a vereadora Vera. Então, vereadora Vera. E já estamos encaminhando para o jurídico também. Agora o projeto de lei
número 278 de 2019. Vereador Wagner, por gentileza. Projeto de Lei do Poder Legislativo número 278, de 24 de setembro de 2019. Estabelece a preferência em filas e vagas de estacionamento às pessoas com autismo e dá outras providências. O prefeito Antônio Carlos, Santa Catarina, faço saber a todos os habitantes desse município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica estabelecido no âmbito do município de Antônio Carlos a preferência em filas e vagas de estacionamento aos portadores de autismo em estabelecimentos públicos e privados. Artigo 2º. A identificação das pessoas com autismo se dará por meio de comprovação médica. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor na sua publicação. Câmara Municipal de Antônio Carlos, Santa Catarina, 24 de setembro de 2019. Felipe Alexandre Schmitz, vereador MDB. Justificativa. O presente projeto de lei visa o atendimento prioritário a pessoas com transtorno de espectro autista. É de extrema importância que os autistas tenham atendimento preferencial, pois muitas vezes a demora das filas poderá possibilitar certa dificuldade na espera na lotérica, supermercados, bancos, farmácias, bares, restaurantes, lojas em geral, ou em qualquer outro ambiente propício. A Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, determinou no artigo 1º, no inciso 2º, a pessoa com um transtorno de espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. Nesse sentido, o autismo é uma síndrome que manifesta um déficit no desenvolvimento de comunicação verbal e não verbal, da socialização e comportamento. Conforme relatos de familiares, é muito difícil para o autista se organizar diante de uma tarefa nova, um ambiente inesperado ou lidar com imprevistos. A sua atenção parece suspensa, gerando um vazio interno. É sabido que a pontualidade nos horários de maior fluxo de pessoas no centro comercial, supermercados, instituições financeiras e até mesmo na lotérica podem ser demasiadamente de uma demora excessiva, e esses pacientes, conforme direito já assegurado pela Lei Federal número 10.048, de 8 de novembro de 2000. Isto posto, esperamos contar com o apoio de nossos ilustres pares com vistas à aprovação da matéria tão relevante. Câmara Municipal de Antônio Carlos, Santa Catarina, 24 de setembro de 2019. Felipe Alexandre Schmitz, vereador MDB. Obrigado, vereador Wagner, pela leitura do meu projeto de lei. Como também o da fibromialgia, tenho certeza que é muito importante a gente ter essa atitude de respeito para essas pessoas que estão, né, acometidas dessas situações, né? A gente tem que se solidarizar. Graças a Deus a gente não tem, né, mas temos muitas pessoas no município, tanto da fibromialgia como também na questão do autismo, que tem as suas particularidades, né? E eu tenho certeza que o Poder Legislativo do município, confirmando, né, essa preferência legal, será um pleito que com certeza vai ao encontro às demandas desse grupo de pessoas dentro do nosso município. Vereadora Vera. Felipe, eu estava até falando agora com a Anice um pouquinho. A gente vai ter que olhar muito bem tudo que a gente está fazendo, porque aqui tinha um ouvinte que eu vi, foi essa semana quando foi falado nisso. Tá ligado? Tá, né? Falou. Não, agora tá. Que assim, ela perguntou, e as outras especialidades, vamos supor, tem outras doenças, um deficiente, quando chegar aqui vai ter prioridade também? Aí tem que ver sempre isso, porque vai chegar aqui, depois de aprovar, vai ter que ser feito, ser atendido. Então ela perguntou, e as outras, né? Então nós temos que ver tudo isso,
para a gente não aprovar uma coisa e que a pouco chega ali, então nós temos que olhar com muito carinho, né? O vereador Felipe, pegando o gancho aqui da vereadora Vera, eu como trabalho ali na saúde, eu fico muito preocupada, né, em estar aprovando essas coisas, porque aí também tem o idoso, quando chega ali com seus 80, 90 anos, também é uma prioridade, a pessoa especial, então a gente tem que estar tomando cuidado, porque eu acho que todos eles têm os seus privilégios também, né? E a gente está aprovando aí duas, que é o autista e a fibromialgia, e tem outras também importantes, então a gente tem que ver como que a gente vai levar até onde esse tipo de coisa, né? Para não estar plenamente. deixando os outros para trás, porque todos têm os seus direitos. Perfeito, mas só para contribuir, idosos eles já têm através do Estatuto do Idoso. Mas não passa na frente ali no posto de saúde, tá? Ele espera normal, não tem... Bom. Ele não passa na frente. Então tá errado. A não ser que ele estiver muito mal, mas senão ele vai esperar normal. Então tá errado, porque a lei garante ao idoso o atendimento prioritário. É importante que, né, vereadores, que vocês que são bem ligados à área esclareçam essa situação, porque consagrada já no Estatuto do Idoso, né, que os idosos têm e devem ter a preferência no atendimento, né? Então, se não se cumpre, daí, até porque nós não vamos aqui debater para mudar a lei do Estatuto do Idoso. Eu acho que a gente só fica preocupada por causa dessas duas especialidades, que tem mais coisas também. Então, por isso que eu, como servidora da saúde, trabalhando lá, eu fico preocupada com as outras pessoas também que têm as suas doenças, né? Que têm também os seus privilégios para passar na frente, porque a gente está aí destinando duas, que é o autista e a fibromialgia. Aí fica o idoso, fica a pessoa com especial. Já tem lei que garante. Tem a lei, mas a lei não é cumprida, não passa na frente. Só que assim, então, vocês estão falando... É um projeto para se discutir vereadora, e muito. Estão falando na emergência? Tanto na emergência quanto no ESF, na estratégia de saúde. Na emergência existe, né, o código lá amarelo, verde, vermelho, que vai fazer a diretriz independentemente da idade. Isso não. É uma internamente. Não é a idade, é pelo... Não, não sim. Sim, no atendimento da doença. Da doença. A emergência passa na frente. Não se olha a idade. Perfeito. Vai ser atendido. Mas se um idoso chegou ali, vamos supor, com 80 anos, ele está só com estado gripal, uma tosse, já mais dias, vamos supor, 15, 20 dias, ele não vai passar na frente, ele vai esperar também, porque sempre tem um pior que na frente. Perfeito, mas é emergência, né? Aí não pode passar mesmo, do meu ponto de vista. Mas como idoso, que a gente discutiu na emergência, pouco, você falou que ele tem direito, pela idade avançada. Nós podemos também, sabe o que existe já a lei federal do idoso e... Sim. Deficiência. O que acontece? O importante precisa só existência de lei. Nós vamos enquadrar, porque nós vamos regulamentar nas mesmas vagas podendo usar. Perfeito. Então, acho que isso aí é interessante. Mas eu quero entender ali do autista e da fibromialgia, se ele chegando ali, ele tem que passar na frente porque foi aprovado. Não é isso? Não é? Eu quero entender. Isso. A gente só está regulamentando que vai ter um dia. Exatamente. Não. Regulamentando que pode ser usado no mesmo local, por exemplo, do idoso e das cadeirantes. Essas duas doenças podem também ser inclusas naquilo ali. Por exemplo, chega num banco para ser atendido, ele vai lá do idoso, vai preferencial. Ele vai no preferencial. Mas aí é diferente. Essas duas doenças podem ir no preferencial. É diferente, o vereador Felício, é diferente de eu chegar ali numa emergência e eu sou portadora de fibromialgia, mas no momento eu não estou com aquela dor intensa, eu só vou constar porque eu estou com um pouco de dor. Aí não quer dizer que eu tenha que passar na frente, é isso que eu quero entender desse projeto. E não, ali, do meu ponto de vista, ali existe um regimento interno, que é o quê? É a prioridade. A prioridade. E ali não vai mudar em nada. Não vai mudar em nada. Ali vai continuar sendo atendida a prioridade. A gente quem é código vermelho, quem é código amarelo e quem é código verde. Vereadora, pelo menos no meu entendimento, essas duas leis garantem que esses casos vão se enquadrar dentro daquelas prioridades que já existem. Sim. Entendeu?
Não, a gente está aqui para discutir e sim, entender, claro, né? com certeza. Maravilhoso, por isso que a gente está aqui. Nos supermercados, bancos, por exemplo, que tem já um caixa específico para as prioridades, né? Que é idoso, deficiente, mulheres grávidas, crianças de colo. Esses 2 casos da fibromialgia e dos autistas serão incluídos dentro dessa... Inclusive, até a jurídica vai dar um parecer, ela deve fazer uma busca, né, apurada desses assuntos, até para dar um parecer, né? Até para a gente até com exemplos, né? Não vá ser... Isso, até com exemplos, porque a gente tem feito aí assim algumas leis, por exemplo, aquela dos irmãos estudar na mesma escola, né? Ela fez até uma busca, e tem outros projetos que estão na casa aí também que ela está fazendo umas buscas ainda, bem acirradas, né? Até para dar um parecer bem coerente com a situação. Esses também devem fazer da mesma forma, até para nos orientar e conduzir, né, na melhor... Nós estamos até comentando, porque aqui, não sei se vocês viram, no dia que a gente estava, quando deu a entrada, teve uma pessoa que perguntou, e as outras prioridades? Também vai ser feito um projeto? Então, por isso que nós estamos comentando, sim, né? Para ver essas outras já existem, né? Sim, perfeito. Até eu queria colocar, e se puder colocar nesse projeto, eu acho importante, porque eu trabalho há 7 anos como bombeiro no parque aquático, e aí eu acho que entra essa parte que um cadeirante é visível, o idoso é visível, uma grávida é visível. Quem tem fibromialgia e o autismo, e a gente teve alguns casos desse lá no local onde eu trabalho, que tu não, dependendo do grau, tu não percebe. Então, vereador, eu até gostaria de colocar uma ideia de nós, o município de Antônio Carlos, não vou dizer que vai ser o primeiro, mas vai ser um dos primeiros, criar uma carteirinha para portadores dessa deficiência, para eles também ter, porque a gente está falando só em saúde, doença, para eles poderem ir num parque aquático e não pagarem. Porque às vezes as mães chegam lá, e eu trabalho lá, eu posso falar, chegam lá, meu filho não tem a entrada gratuita, aí a gente olha, né, não tem problema, né, e eles não carregam também um atestado, tal. Então eu acho que poderia ser contemplado uma carteirinha afirmando, né, que essa pessoa tem essa deficiência, para ter também a entrada garantida eu estou colocando parque aquático porque é onde eu conheço. Vereador. Acho que era importante. Mas aqui no projeto até mesmo nos ônibus, né? Um laudo do médico, ônibus assim, ó, interurbano. A gente, tanto no projeto do autismo, né, e da fibromialgia, nós tínhamos um artigo que o município iria oferecer para essas pessoas essa carteirinha, né? Mas orientados pelo jurídico da casa, nós retiramos o artigo porque, querendo ou não, ele iria exigir um custo por parte do Poder Executivo. Então, e nós não poderíamos, né? Então, para não comprometer o projeto, nós retiramos, mas cabe, então, uma indicação, uma sugestão para o Poder Executivo, junto com a aprovação dessa lei, né, que, até pelo baixo custo, né, que a gente possa garantir que seja feito e oferecido essas carteirinhas. Eu acho que é muito interessante, muito importante para a identificação e para que esse direito que nós estamos confirmando legalmente seja colocado em prática. Perfeito, porque como é que vai comprovar? Né, eu acho que é uma comprovação também, porque não é uma coisa visível. Então, eu acho, cria-se a lei, mas tem que ter um mecanismo também para ser comprovado. Sim. E aí estabelecer em âmbito municipal quais são os benefícios que as pessoas terão. O mecanismo está aqui especificado no projeto, que será a comprovação médica, né, com um atestado, que seja. Mas eu concordo plenamente com a só para, Felipe, presidente aqui, só para concluir, eu quero dizer para vocês que, pelo que eu li a lei, né, e aqui foi lida, eu entender o seguinte: nos órgãos, hospitais, não vai mudar, lá já existe uma regra, prioridades. O que vai mudar dentro do nosso município é facilitar para essas mães que têm um filho que é autista, essas mães que, né, têm um filho às vezes com fibromialgia, elas têm fila de banco, lotérica, estacionamento, vai facilitar para essas pessoas chegarem e ter esse local
para conduzir de uma forma melhor. Eu acho que isso é interessante, essa é a nossa discussão em cima disso aí. Porque essa discussão, vereador, bem interessante, que as pessoas estão escutando e a gente está esclarecendo isso mesmo. Né, que elas estão entendendo que é para a fila de banco, para a fila da lotérica, supermercado, que na saúde não vai influenciar em nada. Então, por isso a discussão, e eu acho que quem está nos ouvindo está entendendo bem, porque a discussão foi boa. A gente discutiu bem o projeto e as pessoas estão entendendo como nós agora entendemos. Sim, isso mesmo. Até mesmo em ônibus também, né? Às vezes os motoristas são muito afoitos, né, em sair, e quando tem uma criança que é autista, geralmente a mãe tem que conduzir até o local para sentar, para essas questões. Tem que ser, eu acho que é importante. E a questão de um selo que vai usar no carro, isso aí, e o próprio atestado que o médico dá, que ele já tem, né, tem essa doença, ele vai até um local específico e vai apresentar e vai pegar algo que identifique, né, como tem hoje os cadeirantes, né, ou do idoso. Eu acho que é interessante. Na saúde, um selo lá para ser concedido e entregue para essas pessoas. Eu acho que é bem importante também. Bom, o vereador Wagner pode ser o relator? Tá certo. Estamos encaminhando para o jurídico também. Agora, o último projeto a ser lido aqui é o projeto de autoria da mesa diretora da Câmara, número 272 de 2019, que dispõe sobre a reestruturação dos cargos dos funcionários da Câmara de Vereadores de Antônio Carlos e da outras providências. Vereador Feliz, pode fazer a leitura, por favor? Projeto de lei ordinário, número 272, de 17 de setembro de 2019, dispõe sobre reestruturação dos cargos do funcionamento da Câmara de Vereadores de Antônio Carlos e da outras providências. Prefeito de Antônio Carlos, faço saber a todos os habitantes deste município que a Câmara Municipal aprovou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido readequação no vencimento dos servidores diretor-geral, secretário administrativo, assessor de presidência e assessor jurídico da Câmara de Vereadores de Antônio Carlos e nos preventos de aposentadoria e pensão no que couber conforme valores descritos na tabela abaixo. Aqui estão os cargos, né? Acho que está na íntegra também esse projeto de lei e as suas remunerações. Artigo 2º. Fica incorporado o abono de 191 aos vencimentos dos servidores da Câmara para a carga horária de 20 horas semanais. Artigo 3º. Fica alterada a redução dos artigos 1º e 4º da Lei 194, de 19 de maio de 2015, passando a ter a seguinte redação. Artigo 1º. Fica criado o cargo com a respectiva vaga de assessor de presença para a Câmara de Vereadores do município de Antônio Carlos, com vencimento mensal de R$ 3.466,54 centavos. Artigo 4º. Fica criado o cargo com respectiva vaga de diretor-geral para a Câmara de Vereadores do município de Antônio Carlos, com vencimento mensal de R$ 3.893,68 centavos. Artigo 3º. As despesas resultantes da lei correrão por conta das dotações orçamentárias da Câmara Municipal vigente. Artigo 4º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogada a disposições em contrário. Câmara Municipal de Antônio Carlos, 17 de setembro de 2019. José Ayrton Deck, presidente. Wagner Borges da Costa, vice-presidente. Feliz Francisco Silveira, primeiro secretário. Adelmo Costa, segundo secretário. Obrigado, vereador Felício. Eu quero até inicialmente fazer algumas considerações acerca desse projeto de lei. Primeiramente, em relação à forma como é mandado, né, porque assim, eu já fui parado por algumas pessoas na rua que, por bem, escutem e acompanham as nossas sessões da Câmara, e com a leitura, gente, para quem não acompanha, não está aqui vendo, por exemplo, o artigo 3º, fica ali, fica criado o cargo. Quem lê e pega as coisas, às vezes, pela metade, acaba achando que nós estamos criando novos cargos, né? Então, a minha sugestão seria para que, quando se mandar outros projetos para alteração salarial dos servidores, que se mande de uma forma clara, que fica alterado o vencimento, né? Tal cargo, porque aqui eu concordo plenamente com as críticas sugestivas dessas pessoas que me pararam, que fica muito difícil a gente
consegui perceber, sem uma explicação, que não estaria se criando novos cargos na estrutura da Câmara, né? E, estudando esse projeto de lei, me vem uma dúvida muito grande quando a gente percebe ali o impacto, a estimativa do impacto orçamentário financeiro de despesa, né? E isso me preocupa muito, quando a gente percebe aqui que está se comparando a folha de pagamento de julho com a eventual folha de setembro, que já seria já com essa alteração financeira, a alteração salarial. Eu falo isso porque, quando a gente entende e quer discutir a questão do impacto financeiro, eu acredito que deve ser comparado um mês seguinte ao outro, e não se pular um mês que, porventura, foi já como esses valores já não estavam sendo pagos através, como o nome de abono, né? Então eu vejo com muita insatisfação essa questão de compararem o mês de julho com o mês de setembro, achando que a gente não vá fazer uma leitura cabível como vereadores, achando que vai passar batido. E isso me preocupa muito. E a questão que, nos meus cálculos, existe sim um impacto orçamentário de aproximadamente 17 mil ano ou 18 mil ano. E aqui o impacto orçamentário que nós estamos percebendo é de R$0. Então, algo de errado não está certo, como diz o outro, né? Mas fica aqui já essa colocação para que os senhores analisem com bastante frieza, com bastante técnica, esse projeto de lei, para que a gente decida da melhor maneira possível. Vereador Wagner. Vereador Felipe, até eu também tive lendo e procurando entender, e eu vou passar para que todas as pessoas entendam também sobre o projeto. Esse projeto, pelo que eu apurei e entendi, não estou colocando aqui se sou contra ou favorável, sim, para o entendimento de todos, que eu também fui cobrado asperamente essa semana, que seria uma vergonha para nós vereadores e tal, mas tem muitas pessoas que não acompanham a Câmara e acabam fazendo um pré-julgamento sem entender realmente as coisas. Pelo que eu apurei junto à casa, os funcionários desta casa, tanto comissionados quanto efetivos, eles ganhavam uma bonificação, né, uma gratificação, uma bonificação que era legal. Era ilegal, mas isso já faz algum tempo que está sendo pago, né, não foi na nossa gestão como vereadores, né, não foi nós vereadores agora desse mandato que incluímos deixar bem claro que parece quando a gente é cobrado. Eu não vou te dizer o tempo, mas já faz muitos anos, né, eu não sei o tempo. 20 anos. Desde 2004. Desde 2004, esses funcionários ganham essa bonificação, né? Então, não foi nós que criamos a bonificação e veio, né, uma orientação que teria que arrumar essa situação. Então, na verdade, foi retirado do salário deles, né, dos servidores, essa bonificação, e agora há um pedido para que esse valor que foi retirado retorne para o salário, né? Em vez de ser bonificação, que é irregular, agora que esse valor ele acabe sendo incorporado no salário. Então é uma matéria para discussão, é uma matéria para a gente debater e ver o que será melhor a se tratar. Então eu vejo que também não é um aumento de salário, não estão criando mais um aumento, porque muita gente diz, vão dar mais um aumento, né? Mas também é uma coisa que estava irregular e que foi retirado. Então, merece uma discussão ampla, merece um entendimento dos dois lados,
para ver realmente e tomar uma atitude, uma decisão acertada. Então, fica para o debate e vamos... Só para também complementar isso que o vereador Wagner que fez, a leitura de hoje veio um novo projeto. Automaticamente, é por isso que é questionamento do Felipe, correto, é que da lei original 194 foi retirado alguns itens, né, que estavam nesses artigos, por isso que houve uma nova redação. É por isso que, né, aqui, por exemplo, o artigo 4º que foi modificado, no final, né, ele é acrescido de 187, que seria o abono, que esse abono não poderia ser dado. Então, com a nova redação, ele já vem agora, né, bem claro ali, estipulando aí um aumento agora para eles, no sentido de repor a perda desses abonos. Por isso que veio com a nova redação, e realmente ela está correta. Nessa parte aí ela fez correto, porque a redação que estava no projeto 194 tem que ser suprimido o abono, que esse abono deixa de existir, e agora vem com uma nova redação para que seja feita a nova lei, repondo esses recursos que eles perderam. Cabe a nós, com relação à lei, está perfeito, né? Agora cabe a nós votarmos o parecer, né, que vai ser votado, e fazer um parecer encaminhando para a votação. Aí cabe nós, né, cada um com o seu discernimento, de analisar essa parte, se acha ou não acha que é legal ou ilegal, né, para os servidores dessa casa, essa reposição, que já vinham ganhando esse recurso que foi tirado do salário deles devido ao bono que é irregular. Então, é isso que está aqui. Ela realmente redigiu de novo, redigiu os artigos e passando para nós aqui a nova lei com essa nova redação. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, aos internautas que nos acompanham pelas redes sociais, os funcionários dessa casa, boa tarde. Eu vou ser curto, direto e talvez um pouco grosso. Nesse caso, eu sou totalmente favorável, porque isso já vinha sendo pago nos vencimentos dos funcionários da Câmara. Em julho foi constatado que era de modo ilegal, e isso cabe a quem criou a lei, não nós vereadores agora, nós sim adequar. Não sou contra esse abono deles, por quê? Porque em dia de sessão especial, em dia de homenagens e tudo, os funcionários trabalham além do tempo necessário, mesmo eles sabendo que quando eles são contratados, eles estão à disposição a qualquer hora. Mas pelo Tribunal de Contas, na qual fui presidente ano passado, eles também têm direito a extra, eles não estão cobrando. Isso lá no Tribunal de Contas, acompanhado da assessora jurídica e do secretário, ele falou que tem direito a hora extra. Então, comissionado não existe horas extras. Mas os funcionários têm direito. Eu faço questão, funcionário mesmo comissionado, eu faço questão que a senhora me acompanhe lá. Sim. Mas assim, eu vejo esse projeto com alguns empecilhos de algumas pessoas, talvez por motivos particulares, e outra coisa que eu vou dizer, eu não fui cobrado por uma pessoa que eu não entendo porquê, às vezes a frustração dessa pessoa em tentar achar um furo na Câmara de Vereadores ou um furo na administração pública, que é o executivo, para tocar alguma coisa para frente. Por essa pessoa, se talvez essa pessoa está acompanhando, ela vai saber quem é que é. Única pessoa que me questionou, que ela às vezes não se preocupa com o serviço dela, só com o serviço dos outros. E eu, conforme os funcionários da Câmara até hoje não me deixaram faltar, e se o projeto está revestido das formalidades legais, eu não serei contra. Esse é o meu argumento a esse projeto de lei. A dúvida ali que eu te falei, como convencionado, aqui Antônio Carlos não tem direito, porque eu sei que eu sou e tinha funcionários que não poderiam receber, porque uma vez eu perguntei e a resposta é que não poderia. Não pode mesmo, agora é efetivo sim. Tanto é que na época ele disse que era lá no tribunal, o consultor lá do Tribunal de Contas, ele disse o seguinte:
Porque eu sempre fui pressionado sobre o registro ponto. E até hoje me cobram isso, que eu não tinha colocado, mas hoje tem. E o que acontece? Funcionário, às vezes, que tem que ficar aqui, igual a nossa sessão demorou 2 horas e 20 minutos, ele passou das 40 semanais, ele tem o direito. Não é o Emerson que está dizendo. Foi lá no Tribunal de Contas. E peça a vocês, vereadores, que vão lá. Né, tá? Emerson, lá, né? E aqui não tem, pois né? é. Talvez a lei deles é essa, né? Segundo a Marlene está me falando agora, tem um pré-julgado, velho. Não é eu, Emerson. Não, então, assim, ó, em vez de pagar a extra, que dê esse abono para eles. Eu tive um problema, Emerson, aqui fui questionada e eu questionei, entendeu? Por isso que eu estou lhe dizendo. E como eu disse, não é por motivos particulares, sim, e só reconhecendo da forma que eu sou tratado e sou atendido como vereador aqui na Câmara de Vereadores. E o dia que deixar me desejar, eu vou cobrar. Tanto é que não tem nada a ver com o projeto, vou pedir para rever o dia e a hora dessa sessão que a gente está fazendo agora. Porque não tem... Eu creio que à noite mais pessoas vão acompanhar pelas redes sociais ou na terça-feira, que é o dia da sessão, como a gente vinha fazendo de costume. Mas eu ainda sou favorável que faça uma por voto quem quer e quem ganhar que aceite. Obrigado, vereador Emerson. Bom, já levantei a questão do impacto orçamentário financeiro. Recomendo que todos os vereadores façam a leitura e tirem as suas conclusões, né? E estamos encaminhando então para a Procuradoria Jurídica da Câmara. Vereadora Anice, pode ser a relatora? Então tá certo. Não havendo... Alguém tem mais alguma ponderação a fazer? Não? Acredito que essa sessão foi bem produtiva, muito boa. Como de praxe já tem sido feito aqui nas nossas reuniões das comissões. Agradeço a presença de todos os vereadores, as vereadoras, os funcionários da Câmara de Vereadores. Agradeço também aos internautas que nos acompanharam e desejo uma boa tarde a todos. Muito obrigado.